Bom dia, igreja, bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Bom dia. Eu sou o Gabriel e essa é minha esposa, Ariela. Bem, muitos de vocês devem saber que a gente casou recentemente, inclusive nessa terça-feira fizemos 2 meses de casamento, de casados, e a gente está muito feliz de estar vivendo essa nova vida, especialmente de poder estar aqui com vocês compartilhando hoje. E gostaríamos de desejar um muito bem-vindo a todos vocês, que possamos ter juntos um ótimo culto, um ótimo louvor e adoração a Deus e esse tempo em comunhão. Eu queria ler uma escritura que fica lá em Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao 6, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. E Deus está aqui falando a um povo que está vivendo uma situação totalmente atípica. Um povo que foi exilado de sua terra natal e estava vivendo em uma terra, em uma cultura estrangeira e que não sabia exatamente como viver esse novo momento. Um povo que estava sem esperança de um futuro melhor do que o que eles estavam vivendo naquele momento. E o que Deus diz para esse povo? Deus diz basicamente: continuem a sua vida, não percam a esperança, continuem a viver, casem, construam casas, tenham filhos, continuem a vida de vocês, claro que fazendo algumas adaptações, mas continuem a vida de vocês. E não só isso, ele não para por aí. Nos versículos 11 e 12, que muitos de vocês conhecem bem, Deus fala que ele tem planos de prosperidade, planos de dar esperança para aquela nação. E isso iria acontecer quando eles buscassem a Deus de todo o coração. E basicamente Deus está falando: olhem, vivam esse momento, continuem a vida de vocês, não parem de viver e olhem para o futuro, olhem para um dia que vai chegar, que vocês vão viver outro momento e vão ver o quanto eu trabalhei nos corações de vocês através daquele momento difícil. E eu acredito que nós estamos vivendo um momento bem similar. A gente está vivendo uma situação uma situação atípica e que, por estar se alastrando por alguns meses, é muito fácil da gente começar a perder a esperança de pensar: meu Deus, eu queria tanto que as coisas voltassem ao normal e de ficar desanimado. E eu tenho visto muitos comentários dizendo: 2020 foi um ano que não aconteceu, foi um ano parado, que nada aconteceu. Mas eu acredito que Deus nos chama a ter uma mesma visão que ele deu para o povo de Israel, a continuar vivendo as nossas vidas, claro que com suas adaptações, mas também não só isso, olhando para o futuro em que vamos ver o quanto Deus trabalhou nos nossos corações nesse meio tempo da pandemia. Inclusive, eu já tenho visto muitos momentos o quanto, apesar da saudade de estar com os irmãos fisicamente e de ver todos vocês, Deus tem trabalhado no meu coração, a minha dependência dele e a minha dependência de buscar relacionamentos. Óbvio que buscar com algumas ressalvas e através de alguns meios diferentes do que se a gente não tivesse na pandemia, mas eu tenho visto Deus trabalhando nessa necessidade de construir relacionamentos profundos. E também temos visto muitas coisas boas acontecerem por termos continuado com a decisão de casamento. O quanto Deus tem trabalhado no nosso coração também através disso. 2020 foi um ano, para nós, muito feliz, né? Foi o ano da segunda decisão mais importante das nossas vidas, né? Do nosso sim. E no início não foi tão fácil, nós também ficamos perdidos, né? Paramos, pensamos: Deus, por que agora, logo não é que a gente vai casar? O que está acontecendo? O que o Senhor quer? E a gente pôde ouvir a voz de Deus dizendo que continuem, vão lá. E Deus foi abrindo as portas para que a gente pudesse realizar esse sonho. E muitos de vocês foram os veículos para isso. Muitos de vocês ajudaram a gente nesse sonho, que parecia um pouco improvável. Nós tivemos que fazer muitas adaptações. Mas eu acredito firmemente que essa foi a vontade de Deus. E isso criou esperança no meu coração. Nesse processo eu aprendi a confiar em Deus como nunca antes, a depender, a deixar as coisas no controle dele. Afinal, sempre estiveram, né? Eu também parei para pensar nisso. E nós vemos muitas outras pessoas continuarem a vida e ver Deus abençoando. Nossos queridos João e Liana estão aí, também se casaram nesse processo. A cerimônia foi linda. Nós temos buscado viver as nossas amizades, os nossos discipulados, a nossa igreja em casa e temos visto Deus abençoando, né? E nos ensinando, moldando o nosso coração e o nosso caráter por meio das dificuldades, mas estamos muito felizes e de fato temos visto uma esperança em Deus. Sim, e queríamos deixar isso para refletirmos um pouco essa manhã
E agora a minha esposa vai fazer uma oração e logo depois a gente vai ter um breve aviso sobre o evento das mulheres. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é a nossa esperança, Deus. Muito obrigada porque temos vivido, Deus, estamos aqui vivendo esse momento. E foi da sua vontade que acontecesse essas coisas. Eu não sei se exatamente a sua vontade, a sua permissão, mas de fato nós queremos, Deus, nos submeter diante do Senhor. Queremos pedir a sua ajuda para viver, continuar vivendo, continuar plantando, Deus, e crer que vamos colher muitos frutos desse momento, dessa pandemia, seja frutos de arrependimento ou frutos mesmo, pessoas, quem sabe. Nós não sabemos exatamente, Deus, quando isso tudo vai acabar ou quando vai diminuir, mas acreditamos, Deus, e temos o Senhor como nossa esperança. Acreditamos que o Senhor tem para nós um futuro, e um futuro bom, de prosperidade, não financeira somente, Deus, mas prosperidade de alegria e paz e viver bem nessa terra que o Senhor criou para nós vivermos. Queremos te agradecer e pedir que ao longo desse culto, Deus, o Senhor fale aos nossos corações, nos ajude a nos arrepender e voltar para a tua palavra, Pai. É assim que eu oro, muito grata, em nome de Jesus, amém. Amém. E muito bom culto a todos. Bom domingo, gente. Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Amém. Bom dia, igreja. Eu sou a Fran e quero estar chamando cada um a uma oração. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu me coloco diante do Senhor nessa manhã, primeiro te agradecendo por mais um dia nas nossas vidas, te agradecendo, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. É tão especial, ó Deus, acordar a cada dia e ter a certeza que estamos sendo protegidos pelo Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, por o Senhor nos amar tanto, pela sua bondade que a cada dia é vista nas nossas vidas. Sequer merecemos, Pai, estar diante do Senhor. E mesmo assim, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos protegido, Pai, de tantas coisas. Quero agradecer ao Senhor, Pai, pela sua palavra,
pela forma com que podemos mudar os nossos corações através da sua palavra. Oro que muitas pessoas, Senhor, possam te conhecer profundamente, possam ter um relacionamento profundo com o Senhor. Te agradeço pelos nossos irmãos na fé, pelas pessoas que hoje, Pai, estão trabalhando para que essa mensagem possa chegar a milhões de pessoas. Muito obrigada, Senhor. Oro também, Pai, por esse momento que estamos passando, que o mundo está passando, que é tão difícil, Senhor. Mas eu sei também, Deus, que como a Bíblia fala, tudo acontece para o bem daqueles que o amam. Eu sei, Senhor, que tudo tem um propósito. E a minha oração, Deus, é que esses tempos difíceis, Pai, possam trazer reflexões para as pessoas, Deus. Que cada um possa pensar, Pai, em te conhecer profundamente. Que cada um possa, Pai, buscar o Senhor com todo o coração, buscar, Senhor, mudança de vida. Hoje, Pai, procuramos, Pai, a cura, Pai, para a Covid, mas também, Pai, o ser humano necessita da cura para a alma, Pai. E somente através da sua palavra é que podemos ter essa cura. Te oro, Senhor, que muitas pessoas, Pai, possam ser curadas através da sua palavra, do egoísmo, da falta de amor, da falta de perdão. Nos ensina, Senhor, a amar como Teu Filho nos amou. Nos ensina, Senhor, a ter compaixão uns dos outros. No mundo de tantas dificuldades, de tantas desigualdades, Senhor, que possamos, Deus, ser luz na vida das pessoas, Pai. Muito obrigada, Deus, por a cada dia, Senhor, nós podemos entrar na Sua presença, nós podemos, Senhor, buscar o Senhor. Usa as nossas vidas para alcançar muitas pessoas nesse mundo. Quero também te agradecer pelas pessoas que durante essa pandemia foram batizadas, tantas almas, Senhor, salvas, um milagre na vida dessas pessoas, Senhor. Quero orar também, Pai, pelas pessoas que perderam seus entes queridos. Oro que o Senhor conforte, Pai, que o Senhor, Pai, possa cuidar de cada família, Deus, que perdeu alguém por causa da Covid. Oro pelos médicos, Senhor, que o Senhor possa protegê-los. Obrigada porque eles estão à frente dessa epidemia e cuidando com tanto zelo, com tanto amor, Pai, pelas pessoas. Oro por aqueles médicos que perderam suas vidas, Pai, lutando pela vida do outro. Que o Senhor, Pai, possa ter misericórdia, Pai, de cada um de nós. Que logo seja encontrada essa vacina, Senhor, para que essa vacina, Pai, possa ser distribuída em todo o planeta e que as pessoas possam, Deus eterno, ter saúde novamente, Pai. Fica, Deus, com o nosso culto. Obrigada por mais um dia, Deus. Essa oração que eu te faço grata, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigada, igreja. Seguimos com o culto. Bom dia, irmãos. Esse é o momento das nossas ofertas. Eu separei uma escritura para compartilhar. Fica lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 31. Eu vou ler na versão NVI. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Eu escolhi esta escritura, mas todo o capítulo 29 de 2 Crônicas nos ensina como o rei Ezequias mudou uma situação difícil. O rei Ezequias governou Jerusalém por 29 anos, no século VII a.C. Dos 29 anos que governou, 15 anos foram compartilhados com seu pai, o rei Acais. Acais era um homem mau que ofereceu seus filhos em sacrifício ao deus pagão, fez imagens de metal do deus Baal, fechou os portões do templo,
ajuntou os objetos do altar e os jogou fora, construiu altares em todas as esquinas para queimar incenso aos deuses estrangeiros. No período do seu governo, sofreu várias derrotas para os edonitas e filisteus, que fizeram do seu povo escravo, sequestrando suas mulheres e seus filhos. Ao morrer, Acais não foi sepultado no túmulo dos reis. Ezequias, ao contrário do seu pai, fez aquilo que agradava ao Deus eterno. Mandou consertar e abrir os portões do templo, chamou os sacerdotes e os levitas para purificar o templo, devolveu os objetos do altar, instalou a mesa para os pães oferecidos a Deus e pediu ao seu povo que ajudassem nos cultos de adoração. Quando terminou a purificação do templo, Ezequias ofereceu uma oferta para purificar o pecado da família do rei, o pecado do povo de Judá e para purificar o templo. Obedeceu às ordens do rei Davi e dos profetas Gade e Natã, e pôs no templo os levitas e seus instrumentos musicais. Ajoelhou-se junto com as autoridades e o seu povo, e adorou ao Deus eterno durante a queima das ofertas de sacrifício, ao som de hinos e louvores, acompanhados por instrumentos musicais. Neste momento de adoração, Ezequias pede ao povo que oferecessem sacrifícios como oferta de gratidão ao Deus. O povo respondeu, e as ofertas foram tão abundantes que não haviam sacerdotes em número suficiente para atender aquela demanda. Seu governo foi próspero por muitos anos. Bom, irmãos, essa escritura me ajuda a refletir sobre os valores que eu tinha antes de conhecer a Deus. Fazendo um paralelo entre o governo de Acais e o governo de Ezequias, pude perceber como a minha vida estava nas trevas, né? E Deus me trouxe para a sua maravilhosa luz. Hoje eu e nós fazemos parte do seu povo. Hoje nós recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos o Espírito Santo de Deus, temos um propósito de vida, somos seguidores de Cristo e aprendemos a verdade que está em Cristo. Essa reflexão me ajuda a deixar muito grato por imaginar quem eu seria hoje. Quem seria hoje sem Cristo? Assim, a gratidão deve mover o meu coração em todas as dimensões do meu relacionamento com Deus. Move meu coração no momento dos louvores, no momento das orações, no momento do aprendizado da palavra, no momento das ofertas, a servidão à igreja, a servidão à família, a servidão aos colegas de trabalho, às pessoas. Portanto, a nossa oferta é uma parte genuína do nosso relacionamento com Deus. E devemos expressar toda a nossa gratidão por meio das nossas ofertas. Bom, irmãos, vamos terminar então com uma oração. Santo e querido Deus, Pai, muito obrigado pelo imenso amor que o Senhor tem por nós, pela graça que o Senhor derramou sobre nossas vidas sem merecermos, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por Jesus Cristo, Pai, que nos conduz para uma vida reta, Pai, uma vida de união com o Senhor, Deus. Nos ajude, Pai, a refletir sobre quem nós éramos e quem nós somos hoje, unidos ao Senhor, Pai. Que a gratidão possa mover nossos corações no nosso relacionamento com o Senhor, Deus, e que possamos expressar nossa gratidão em todos os sentidos, Pai. Pai, eu peço que o Senhor, nesse momento de pandemia, é um momento tão delicado que todos nós estamos passando, Deus, Pai, que o Senhor proteja as famílias, que o Senhor protejam os trabalhadores, Pai, que possam colocar o sustento na sua casa, possa colocar comida à mesa, Deus, possa dar proteção para a família, Deus, e que possamos ajudar aos necessitados por meio das nossas ofertas, Pai. Nos ajude a ter o coração do bom samaritano,
e a dar o melhor de nós com muita gratidão, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai, perdoe os nossos pecados. Tudo isso eu oro e agradeço no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vamos deixar aqui embaixo a agência, a conta corrente, para que possamos fazer as nossas ofertas com muita gratidão. Obrigado e tenhamos todos um excelente culto. Bom domingo e até mais. Tchau. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Tu és um mar de amor, és um céu de poder que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és um esplendor, um voo do condor, estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens um amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. A medicina moderna experimentou avanços extraordinários no tratamento de doenças que há muitos séculos afligem a humanidade. Lepra, peste bubônica, tuberculose, varíola, AIDS.
Atualmente, mais de uma centena de vacinas contra a Covid-19 estão sendo testadas e algumas delas já em humanos. Mas e quanto aos males que afligem o coração? Solidão, ira, culpa, depressão, mágoa, medo, ansiedade, complexo de inferioridade. A espera pela cura. Em setembro, uma nova série de aulas da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos aqui juntos, podendo estudar a Bíblia, podendo ter esse convívio maravilhoso, né? Mesmo que virtual, mas podendo ouvir as pessoas, ouvir os comentários, dar aquele oizinho esperto. Que alegria é poder estar com vocês. Meu coração se enche sempre de alegria. Sempre que eu me lembro de que eu pertenço a uma família maravilhosa, uma família que é cunhada ou que é formada pelo próprio Deus. E eu queria hoje então continuar, nós estamos falando sobre a cura da alma, né, a cura das doenças da alma. Anderson na semana passada falou sobre a cura que vem através das provas, e hoje eu vou falar sobre a cura pelo contentamento. Vivemos num ano, talvez seja que eu pudesse falar aqui que é um ano do medo e da ansiedade. Sabe, não sei se você já parou para pensar sobre o que o medo faz. O medo, ele é um dispositivo na nossa mente que ele antecipa algo que pode acontecer ou que vai acontecer. Assim, o medo e a ansiedade, né? Então, por exemplo, se eu vejo um perigo à frente, a minha mente, o meu espírito, ele sente como se aquilo que eu vou fazer tivesse acontecendo. Por exemplo, se eu colocar a mão nesse lugar aqui que está quente, é como se eu sentisse a sensação de ser queimado. E aí isso me provoca o quê? Uma reação antecipada. Isso basicamente é um dos mecanismos que eu poderia explicar mais simplesmente o medo. E também falar um pouco... Só que o que acaba acontecendo? Hoje, no momento em que a gente vive um momento de muitos medos. A gente tem muitas incertezas. Por exemplo, a gente tem o medo de ficar doente. E aí você pode até não estar doente, mas acaba que você sente o peso dessa possibilidade de estar doente. A gente tem medo pelos nossos pais e nossos amigos, né? A gente ora por eles, a gente luta por eles, a gente... Pai, fica em casa, mãe, fica em casa, cuidado, olha o grupo de risco. A gente tem esse medo. A gente tem o medo pelos nossos empregos, né? A gente está vendo a economia mudar tanto e a gente tem esses medos. A gente tem o medo pelos nossos filhos, temos o medo de ficar em casa, temos o medo de sair de casa. Ou seja, e aí todos esses medos, o que eles vão gerando na gente? Eles vão gerando na gente ansiedade. Como será o novo normal? E tudo isso gera ansiedade. E aí o que acaba acontecendo é, eu vivo uma carga hoje de medos, de preocupações, de ansiedades, que muitas vezes algo que poderia ser bom, porque eu e você só chegamos até aqui por causa do medo que nos protegeu, isso se torna ruim. Porque no mínimo nos tornamos pesados. E no extremo de um medo, da ansiedade, temos aí os transtornos de ansiedade, temos aí tudo isso, todos os males que isso traz. Então hoje, para falar um pouco sobre como a gente pode adquirir alguns anticorpos para essas coisas que nós falamos aqui, sobre o descontentamento, sobre medo, sobre ansiedade, eu vou trazer o exemplo de Paulo. Sabe, é muito normal sentirmos o que nós estamos sentindo. Isso eu queria falar. Eu sinto isso. Eu sei que isso é normal. E eu tenho conversado com muitas pessoas e todos sentem isso. Então, se você sente isso, não se sinta um anormal. Pelo contrário, se sinta normal. É assim que toda a sociedade está. É interessante que a Organização Mundial de Saúde, ela falou que, isso é um dado de 2019, que de cada 100 brasileiros, 9 brasileiros, então imagina que a gente está lá no nosso culto, geralmente, né, com 200 pessoas, então dessas 200 pessoas, de certa forma, 18 pessoas, que seriam mais ou menos 2 fileiras do lado de cá e 2 fileiras do lado de cá, têm dificuldade com medo e ansiedade.
Por que eu estou falando isso? Se isso era uma realidade em 2019, imagina hoje. Então, não se sinta diferente. Não se sinta sozinho nessa luta. Porque Deus está com você e Deus quer nos dar hoje na palavra dele elementos que podem nos ajudar nessa jornada de vencer, de superar o medo e a ansiedade e o descontentamento. Então hoje nós vamos ler sobre Paulo. Quando Paulo, numa situação muito parecida, ou de certa forma parecida com o que nós estamos vivendo hoje, abre o seu coração e revela valores profundos de sua vida com Deus. Então vamos orar juntos e aí temos um ótimo culto. Pai Santo, muito obrigado por esse momento tão especial que eu posso ter aqui com os meus irmãos. Obrigado pela tecnologia que hoje nos permite, Pai, mesmo diante de um desafio tão grande, nos mantermos conectados e principalmente estudando a Tua Palavra. A Tua Palavra, Pai, ela chega a todos os lugares. E obrigado porque ela chegou nas nossas vidas. Minha oração hoje, Deus, é que o Senhor use as Escrituras, use, Pai, esse culto aqui para nos inspirar nessa batalha que é tão grande. Uma batalha que é normal, Pai, uma batalha que é normal sentimos nesse mundo que nós estamos vivendo. E também, Pai, eu aproveito essa oração para pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, do nosso planeta, Pai eterno, e nos leve, Pai, nos guie, Pai, não só para a salvação, Deus eterno, que é o que nós pedimos ao Senhor todos os dias, mas também, Pai, para a superação desse grande desafio que estamos enfrentando, Pai, enquanto sociedade, Deus. Obrigado pelo Teu grande amor, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos falar sobre a cura pelo contentamento. E para falar sobre isso, vamos lá em Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13. Eu vou ler para a gente. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Sabe que coisa ótima para a gente aprender com o que Paulo fala aqui, quando ele fala que ele aprendeu a estar contente diante de qualquer situação. E também quando ele fala que ele poderia enfrentar qualquer coisa. Sabe, a vida que Paulo estava levando aqui, aí você fala assim, puxa Hércules, mas como é que eu posso me identificar com Paulo? Paulo era um homem muito letrado. Ele era alguém que provavelmente, ele seria, se a vida dele tivesse seguido o curso original, ele seria talvez alguém da alta sociedade. Só que ele escolhe o caminho de Cristo e nesse momento aqui ele está escrevendo da prisão. Ele está escrevendo da prisão e quando você lê a carta de Filipenses toda, você vai ver que ele estava recebendo perseguição fora da igreja, ou seja, as pessoas falando mal dele, felizes porque eles estavam presos, fora da igreja, e até mesmo dentro da igreja, lutando com coisas dentro da igreja também. E ele aqui estava acorrentado a um soldado romano. Você imagina, a gente fala assim, poxa, eu estou preso. Paulo também estava preso. Puxa, eu estou sentindo uma situação muito difícil, uma incerteza muito grande sobre o meu futuro. E Paulo também estava nessa situação. E aí o que é incrível pensar aqui, porque Paulo é um homem como eu e você. E aí o que ele fala é, eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Olha que especial isso. E é interessante porque o que é contentamento? O que é esse estar contente aqui? Esse verbo que é cortazestai, né? que ele fala aqui sobre estar contente, na verdade ele é como se fosse o sentimento de você estar satisfeito. É a sensação de você estar preenchido. Lembra que lá atrás falamos sobre o vazio? Então é como se você estivesse preenchido. Sabe depois que você come aquela feijoada ou aquela macarronada bacana que você fala assim,
Meu Deus, estou preenchido. É mais ou menos o que Paulo está falando aqui, com relação à fé dele, com relação a tudo. Ou seja, mesmo apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, porque não era fácil o que ele estava vivendo, como não é fácil o que você está vivendo, ele se sentia preenchido, ele se sentia satisfeito, ele se sentia alimentado, ele se sentia sem esse vazio que tantas vezes nos atormenta. E aí então nós vamos buscar na Bíblia como foi que isso aconteceu. Então o primeiro ponto é, Paulo foi preenchido pela confiança que ele tinha em Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, como nós já lemos, ele fala: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Qual é a força que preenchia Paulo? Sabe, ele sabia, sozinho eu não consigo. E é isso é um ponto que eu queria falar para você que está nos ouvindo. Eu sei que está muito difícil. Eu sei que a gente não tem, que às vezes é duro ter que as perspectivas de futuro, que é um futuro que a gente não sabe quando ele vai chegar, mesmo assim elas não são simples, às vezes, da gente trabalhar com elas. Mas tem um ponto aqui que é uma chave que você não fala, que você não vê Paulo falando aqui assim: eu posso enfrentar tudo porque eu tenho muito conhecimento. Eu posso enfrentar muito porque eu tenho uma ótima carreira. Eu posso enfrentar tudo porque eu sou uma pessoa incrível. Ele não fala essas coisas. Sabe o que ele fala? Eu posso enfrentar tudo com a força que Cristo me dá. E aí daí vem a importância de você ter um relacionamento com Deus, de você estudar a Bíblia, de você ter um relacionamento íntimo com Deus. Sabe, se você quer estudar a Bíblia, a gente tem aqui um link onde você pode colocar lá, fazer um contato e falar que você quer estudar a Bíblia. E alguém vai fazer um contato com você e te ajudar nessa jornada. Mas é interessante ver aqui então que as forças dele vinham de Deus, vinham da segurança que ele tinha em Deus. Sabe, não adianta a gente fingir. Às vezes eu vejo algumas coisas que falam assim: vamos fingir que não tem problema, vamos esquecer os problemas. É impossível. É impossível porque todos os dias eu acordo e eu vejo problema. Quando eu ligo a televisão, eu vejo problema. Quando eu não consigo sair de casa ou quando eu tenho que sair de casa, eu vejo problema. Então, essa opção de vamos esquecer o problema é impossível. Porém, se a gente aprende a se fortalecer com Deus, ou seja, se encher e que esse vazio na nossa alma não exista, você vai estar mais forte. Como Paulo fala aqui, que ele podia enfrentar qualquer situação. Não adianta fugir da situação. A gente precisa se fortalecer e se fortalecer também espiritualmente. Sabe, há pouco mais de 2 meses eu passei por uma situação muito difícil, emocionalmente falando. Eu senti muito medo. Eram muitas circunstâncias, tinham a ver com várias coisas que estavam acontecendo em várias esferas da minha vida, e eu senti muito medo. E eu comecei a sentir assim, uma grande ansiedade, e eu comecei, como eu falei lá no início, eu comecei a me sentir naquela espiral onde você não consegue sair, querendo justamente me paralisar, começando a sentir aquelas cãibras, não a cãibra física, mas a cãibra na alma, a cãibra de você não conseguir dar o segundo passo, de começar a ficar mais difícil. E eu até achei que eu não conseguiria sair. E aí foi muito importante, nessa hora, pensar qual o caminho para sair, qual o caminho para me fortalecer. E aí veio na minha mente, primeiro, eu preciso cuidar do meu relacionamento com Deus com mais profundidade. Segundo, eu preciso ser aberto sobre aquilo que eu estou passando. E conversar com a minha esposa, conversar com os meus amigos. Então eu tive que parar e pensar nas decisões, sabe? A gente não vai colher nada diferente
se a gente não mudar aquilo que a gente está fazendo. Se você continuar fazendo as coisas que você está fazendo, provavelmente você vai colher as mesmas coisas que você está colhendo hoje. Então, se hoje é necessário, tome uma decisão, dê uma parada. Para! E pensa, quais são os próximos passos que eu preciso dar para essa jornada? E aí tem sido tempos assim de muita transformação na minha vida. E um pouco disso aqui é o que eu estou compartilhando com vocês. Por que eu estou falando isso? Não de maneira nenhuma para falar que eu tenho algum poder incrível, não é isso. É para que você se sinta à vontade e para que você entenda que aquilo que pode estar acontecendo com você num grau maior ou num grau menor também acontece com outras pessoas. E de que é possível virar. E de que é possível se transformar, e de que é possível ter um novo passo e virar a página desse livro. Sabe, é interessante porque eu estava lendo um livro sobre vulnerabilidade. E é interessante porque ele fala assim que coragem, ela não vem quando você não tem medo, ou quando você não tem problemas. Porque se você consegue fazer as coisas com as suas próprias mãos, isso não é coragem. Isso é simplesmente fazer as coisas. Mas no momento em que você vai para um lugar, e provavelmente todos nós estamos nesse lugar hoje, onde nós estamos lidando com uma realidade que a gente nunca lidou antes, esse lugar exige coragem. E aí, onde é o lugar para você estar? O lugar da vulnerabilidade, de entender quais são seus medos e de superá-los. Em Salmo 23, nós lemos muito essa passagem, no versículo 10 ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Olha o que ele fala aqui, que é suficiente para a gente. E ele está falando aqui, olha, Deus é o meu pastor. Então, Ele está me guiando nesse momento. Ele está guiando a humanidade nesse momento. Mas esse guiar a humanidade não significa efetivamente que ele vai ser efetivo em cada vida. Porque vai depender muito das ações que eu e você tomamos de seguir esse pastor. Mas o que ele está falando aqui quando Davi escreveu, quando esse salmo foi escrito, foi: nada me faltará. Nada vai te faltar. Deus não quer que falte nada a você. Ah, mas você está falando de coisas físicas? Provavelmente não. Às vezes as coisas físicas elas vão faltar. Às vezes a saúde ela vai faltar. Às vezes as coisas difíceis vão acontecer. Como é o que nós estamos falando aqui do momento que estamos vivendo hoje. Eu sei que em graus diferentes todos nós estamos sofrendo. Mas o que ele está falando aqui é que o pastor, que esse grande pastor, pode prover você de uma força, pode prover você de um contentamento, pode prover você de direções que podem te ajudar a superar e que pode renovar as suas forças. Olha que incrível de você ter as suas forças renovadas. E isso é possível porque é interessante pensar nisso, porque o mundo muitas vezes fala sobre: olha, você está esgotado, você está acabado, esse é o fim da linha. E sabe, Deus não é assim, Deus não pensa dessa maneira, tanto que Ele trabalha através da ressurreição. Para mostrar o quê? Que para Deus somos eternos e Deus está olhando a eternidade. E Deus sim quer renovar suas forças. Independente se você não conhece nada sobre a Bíblia, independente se você já conhece há muito tempo sobre a Bíblia, se você está numa igreja hoje, se você não está, Deus quer renovar suas forças. Mas para isso você precisa dar o passo de torná-lo a sua verdadeira segurança. Quais são os seus medos hoje? Onde está a sua segurança hoje? A sua segurança está no seu dinheiro? Está no seu emprego, na sua carreira? Onde está? No estudo? Sabe, se nossa segurança estiver nessas coisas, aí vamos viver uma vida de altos e baixos. Nossa segurança precisa estar no grande pastor.
O Senhor está perto e Ele quer fazer você dormir um sono tranquilo. Não um sono de quem não tem problemas, porque todos nós temos, mas o sono de quem sabe que, sejam quais forem os seus problemas, Deus estará com você, renovando as suas forças, te dando e te guiando pelos caminhos corretos. Em Atos capítulo 17, versículo 26b até o 27, fala assim: antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. É interessante aqui que Deus fala em Atos, pela palavra, que ele marcou o tempo certo. E então, tudo aquilo que acontece à nossa volta, e aí eu estou falando também desse momento que nós estamos vivendo, a gente poderia ter vivido antes desse momento, ou a gente poderia nascer, sei lá, depois desse momento, quando as coisas estivessem resolvidas. Mas não, nós estamos no centro desse momento. E aí ele fala aqui uma verdade, que Deus marcou os tempos certos de cada coisa. Então a gente está no tempo certo. Mas tempo certo para quê? Por que Deus monta esse grande tabuleiro, esse grande xadrez? Para que a gente possa procurá-lo e encontrá-lo. Porque a coisa que mais Deus quer é encontrar com você. É construir esse relacionamento de união completa, para poder guiar você, para poder transformar você, para poder levar você em segurança para o céu. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, fala assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. É interessante porque nessa passagem, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o amor ao dinheiro. Quando a gente move a nossa confiança de Deus para algo que é material e passageiro. A gente move a nossa confiança de algo que é eterno, onipresente, onisciente e onipotente, para algo que o tempo leva. E aí ele fala aqui, olha, não coloque o seu amor nessas coisas. Eu jamais abandonarei você. E é interessante isso porque quando você então estuda Paulo e estuda Filipenses, você vê essa certeza. A certeza de um homem que sabia que mesmo tudo aquilo que estava acontecendo, todas aquelas circunstâncias difíceis, tinham um propósito. E que Deus estava fazendo aquilo para o bem. E aí isso gera o que nele? Um preenchimento, preenchido pela confiança que ele tinha em Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas posso compartilhar com vocês, talvez isso não seja com todos, mas, sabe, eu tenho buscado olhar para aquilo que está acontecendo hoje e tentando enxergar as bênçãos que Deus tem dado. Sabe, tem sido tão especial estar em casa mais tempo. Tem sido tão especial curtir a minha filha mais tempo. Tem sido tão especial ter a minha vida, de certa forma, mais aberta para minha esposa, a vida que eu passo no trabalho. Em todas as coisas Deus está trabalhando. Eu sinto a nossa casa como tudo, a nossa família amadurecendo. Deus está sempre trabalhando. Coloque a sua confiança nele. Segundo ponto, preenchido pelo cultivo do amor ao próximo. É interessante quando Paulo fala lá, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 3. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu
coração. Olha que incrível aqui. Paulo estava passando por uma situação difícil, como já falamos. Mas aonde estava a cabeça de Paulo? Aonde estava o coração de Paulo? Ele estava pensando no próximo. Sabe, algo também que pode nos ajudar a preencher esse grande vazio, a desenvolver esses anticorpos para o medo, para a ansiedade, é nós passarmos a cultivar o amor ao nosso próximo. Sabe, Deus, é interessante quando você vê a jornada de um cristão, quando você vê a vida de um cristão, a vida de um cristão, ela é feita para trabalhar para o próximo. Sabe, um cristão, ele deve ajudar ao próximo. E muitas vezes o que acontece, nós estamos tão preocupados, tão focados em nós mesmos, que é impossível olhar para o próximo. E aí entramos naquele espiral que eu estava falando aqui. E por que então você está vendo ali Paulo preso numa prisão, mas ele está com a cabeça ali na prisão, sofrendo, o que eu estou sofrendo aqui? De certa forma sim, ele não está ali ao sofrimento, mas ele está com a cabeça pensando no próximo, orando com alegria pelo outro, orando com alegria, orando pelo outro, falando assim, vocês estão no meu coração. Eu quero estou certo que Deus vai continuar o trabalho na vida de vocês. Olha que incrível! Mesmo apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele estava pensando no outro. Como é que eu posso ajudar o outro? E é isso que eu queria falar hoje pra gente, para cada um de nós. Você pode ajudar o outro. Você pode ajudar o outro através de ações beneficentes. Você pode ajudar o outro através de ações espirituais. Estudando a Bíblia com alguém, levando uma palavra de encorajamento, levando às vezes um ombro, um ouvido ou um aconselhamento. E quando a gente faz isso, quando a gente coloca o outro dentro do nosso coração, sobra menos vazio, sobra menos espaço. Podemos sim ser preenchidos. De um lado pelo nosso amor a Deus, mas do outro pelo nosso amor ao próximo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20, olha o que ele fala aqui: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a conhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor, porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Olha que incrível! Olha que aqui você tem o raio-x do coração de Paulo, da alma de Paulo. E ele fala, então, ele fala o quê? Ele fala, olha, de um lado eu quero estar com Cristo. E aí fala com a primeira coisa que nós falamos sobre a nossa confiança, o nosso amor a Deus. Mas por outro lado, olha o que ele fala, mas eu entendo que a minha vida ela é muito útil aqui, porque eu posso fazer o trabalho por vocês. E aí você vê um homem preenchido pelo amor que ele tinha ao outro. O quanto você tem amado ao outro. Sabe, Deus fez você especial. É interessante porque nós temos algo muito profundo. Talvez você não conheça muito da Bíblia, mas eu já vi isso em várias coisas. É na canoa que eu faço, às vezes no trabalho, todo mundo falando, pessoal, aqui nós somos família, né? Todos os lugares falam sobre ser família. Por que fala sobre ser família? Porque Deus colocou no nosso íntimo, lá escrito lá nos nossos circuitos mais profundos, Deus colocou que não é para nós vivermos sozinhos. Deus colocou que cada um de nós tem dons e talentos especiais para ajudar o outro. Assim como cada um de nós existem partes que nós temos deficiências e que nós precisamos do outro do nosso lado. Mas essa mágica de eu completar você e de você me completar, ela só acontece
ela só é possível quando eu e você damos o passo de quê? De parar de pensar tanto em nós mesmos. E de entender esse entendimento profundo de que eu posso servir ao outro, eu sou importante na vida para o outro e eu vou desempenhar esse papel. Seja na vida do seu cônjuge, seja na vida dos seus filhos, seja na vida dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos, seja na vida, inclusive, sei lá, de alguém que você não conhece, que você vai se engajar em algo como as ações beneficentes que temos aqui do Hope. Mas uma coisa que é muito importante é o amor ao outro nos preenche. E isso é uma arma para a gente ser curado dos medos e ansiedades. Tem muitas pessoas que precisam de você, independente da sua situação hoje. Você pode achar que você está bem, você pode achar que você está mal. Você é valioso para Deus e você é valioso para outras pessoas. Você tem muito para ensinar, você tem muito para ajudar. E Deus, quando escreveu o roteiro da sua vida, não era uma vida assim, eu vou escrever o roteiro da vida dele para ele viver sozinho. Não, Deus escreveu o roteiro da nossa vida para que a gente fosse parte de uma engrenagem, parte de um grande quebra-cabeça, onde um ajuda o outro. Sabe, estude a Bíblia e aprenda como você pode ajudar outras pessoas espiritualmente. E por último, para terminarmos, preenchido pelo cultivo de um espírito virtuoso. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, olha o que Paulo fala aqui. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É interessante porque aqui ele está falando, ele está dando um comando. É uma ordem para mim e para você. Né? Como você está se cuidando, por exemplo, nessa pandemia? Você está fazendo lá, eu vejo algumas coisas que eu acho muito engraçado, né? Esses dias eu vi um amigo meu segurando, um vaso cheio de água, de sabão, um negócio de 2 litros, que ele ficava fazendo exercício de lá para cá, para ficar forte. Eu sei de uma coisa, para a gente se cuidar, e eu não sei como é que tá você, eu já subi alguns quilinhos, já desci, já subi. Eu tô na montanha-russa do sobe e desce dos quilinhos. Eu não sei como é que você tá nesse momento, mas a gente sabe, todos nós sabemos que para a gente cuidar da nossa parte física, dos nossos músculos, do nosso corpo, a gente precisa cuidar daquilo que a gente come e a gente precisa se exercitar, dormir, etc, etc. Mas você não vai ter um corpo saudável se você não exercita ele e se você não traz, vamos dizer assim, se você não provê boas condições para ele. E aqui o que Paulo está falando é sobre o cultivo, é sobre outros exercícios, que são justamente os exercícios que tocam os músculos espirituais. Por isso que Paulo fala, alegrem-se. Alegrem-se, dando um comando. Sabe, se a gente quer ter um espírito novo, a gente precisa entender que eu preciso treinar meu espírito. Porque para mim não é normal. Não é normal ser alegre. Eu olho para algo na minha vida e eu consigo para você, em 10 segundos, gerar uma lista de todas as coisas que estão erradas. Agora, se me perguntar assim, quais são as coisas que eu tenho para agradecer, eu te digo que gerar essa lista aqui das coisas erradas, muitas vezes é mais fácil do que gerar essas coisas aqui que eu preciso agradecer. E não pela quantidade. Por quê? Porque com certeza as coisas que eu tenho para agradecer são muito maiores do que as coisas que eu tenho para não agradecer. Mas é que nosso espírito muitas vezes, nossa alma muitas vezes, nossos músculos espirituais muitas vezes estão tão condicionados ao que a gente reclamar. A gente não está alegre, a gente está descontente. Isso não está bom, minha carreira não está boa, meu trabalho não está bom, a igreja não está bom, esse culto virtual não está bom, isso aqui, tá em casa não está bom, sair de casa não está bom.
E aí estamos vivendo sempre no mundo, fortalecendo sim outros músculos, que são os músculos de não estarmos contentes. E aí ele fala aqui da gente precisa fortalecer o músculo de estar contente apesar das circunstâncias. Paulo tinha toda a autoridade para falar assim, olhem como eu estou. E eu quero dizer uma coisa para vocês, alegrem-se, alegrem-se, repito, alegrem-se. Sabe, no Novo Testamento, a Bíblia traz esse comando, essa ordem de mais de 70 vezes falando sobre alegre, seja feliz. E eu queria perguntar para você hoje, você tem sido uma pessoa alegre? Sabe, vamos fazer um exercício. Aproveita agora. Não sei se você está sozinho. Estou vendo aqui que alguns não estão, mas sabe, chega para a pessoa do seu lado e agradece a ela. Se é sua esposa, agradece a ela pela vida dela. Se é seu filho, agradece a ele. Se é sua mãe, agradece. Se por um acaso você hoje está sentindo uma saudade muito grande no seu coração, porque algo aconteceu muito duro na sua vida, ou talvez tenha eventualmente perdido alguém muito querido, sabe, agradeça a Deus por ter tido a oportunidade de ter alguém tão querido na sua vida, que provocou que deixou tanta saudade. Sabe, existem tantas coisas que a gente pode agradecer. Existem tantas coisas que a gente pode fixar o nosso olhar e exercitar esse músculo, que precisa de uma disciplina. Em Filipenses capítulo 4, continuando então essa fala da disciplina, irmãos, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês receberam, aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E a paz de Deus estará com vocês. Olha que incrível! E é interessante que ele faz uma sequência na Bíblia. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto. E aí ele traz uma lista de coisas falando assim, olha... E aí no final ele fala, pensem nessas coisas. Ou seja, cultivem um espírito correto, cultivem um espírito de virtudes. Olhe para as virtudes, pense nelas. Sabe, fazendo a comparação com os exercícios. Pratique exercícios. Mas aqui agora, e se eu falar para você assim, pratique exercícios, como um personal trainer falaria, pratique, vamos, força, continue. Só que Paulo está falando para a gente aqui dos exercícios espirituais. Pratique. Pense no que é nobre. Pense no que é justo. Pense no que é verdadeiro. Pense no que traz alegria. Pensem nessas coisas. Ponham em prática. E olha que incrível que a Bíblia ela é prática. E ela realmente só funciona se eu sair daqui hoje, desse momento, e colocar essas coisas em prática, e mergulhar e falar assim, como eu posso tornar isso real na minha vida? Então, pega, sabe, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, ou pega uma lista, uma folha em branco, e começa a escrever quais são as coisas que eu preciso estar alegre, o que eu posso agradecer a Deus. E você vai ver que ao final de escrever toda essa lista, o seu espírito vai estar mais forte, você vai estar melhor. Por quê? Porque você está focado agora no espírito que Deus quer, que é o espírito que se concentra naquilo que é bom, que entende que aquilo que a gente está vivendo faz parte de um contexto muito maior, mas que na minha e na sua vida tem um propósito, e que a gente pode então se agarrar a esse propósito para usar esse movimento, isso tudo que está acontecendo para produzir transformações na nossa vida, porque no final das contas é isso que Deus quer. Deus quer transformar você.
Deus quer me transformar. Por quê? Para que a gente possa, para quê? Para que a gente possa estar perto dele. E aí ele fala então, e a paz de Deus estará com vocês, sabe? É interessante porque, sabe de onde? Eu estava lendo um livro e ele fala sobre, quando ele falava sobre esse medo, ele fala que não é um livro cristão, obviamente, né? É um livro de uma escritora que trata um pouco esse assunto, e ela fala assim, que o medo geralmente vem de 3 lugares. Da vergonha. Vergonha de quê? Do que nós somos realmente, né? Ou seja, às vezes a gente vive uma imagem, mas a gente sabe que no fundo a gente não é aquilo, né? Que nós aparentamos ou que as pessoas acham da gente. E aí a gente tem medo, tem vergonha, e aí eu queria falar para você nesse momento assim, que eu estou com você, eu sinto, eu sofro, eu luto como você, e Deus sabe disso, e Deus não se envergonha, nem de chamar aqueles que são, né, nem de nos chamar de filhos, nem de olhar para você que hoje talvez ainda não tenha um relacionamento com Deus e falar assim, quero você comigo. A segunda coisa que traz medo é a comparação. Quando a gente olha o outro e pensa assim, poxa, o outro é tão melhor do que eu não me comparo, eu não consigo me comparar com o outro, que o outro é muito melhor do que eu. E isso é uma mentira, porque todos nós temos áreas em que somos melhores e piores, e talvez alguém possa ser melhor, ou seja, ter virtudes mais desenvolvidas numa área, mas não vai ter em outras, e é assim que isso é a beleza da vida, da criação. E por último é a desmotivação, traz o medo, quando a gente acha que a gente não consegue. E isso foi o que nós tratamos logo lá na primeira fala, que foi que Deus, que a gente pode conseguir qualquer coisa com a força que Cristo dá. Sabe, medo e ansiedade são coisas muito difíceis de lidar, não são simples. Mas sabe, a Bíblia ela é tão poderosa, porque olhamos aqui a vida de Paulo, olhamos a vida de um homem que estava tão preenchido por todos os valores espirituais, pela confiança que ele tinha em Deus, pelo amor que ele tinha ao próximo, pelas virtudes, por esse olhar atento para as virtudes, para o desenvolvimento constante das virtudes, que mesmo diante de algo tão difícil, numa prisão, podendo talvez, ser morto nos próximos dias, ou adoecer, ou sendo criticado pelo trabalho, tendo abandonado uma vida de certa forma confortável em que ele vivia, ele está aqui falando, chamando eu e você a sermos alegres, chamando eu e você a experimentarmos a paz de Deus que guarda todo o entendimento. Então hoje, que nós possamos com Deus receber essa paz e sermos curados pelo contentamento. O que eu desejo para você é que você possa crescer em contentamento, se fortalecendo para essa jornada, para transformar esse desafio numa grande oportunidade de fortalecimento e transformação. Nesse momento agora, nós vamos ter o momento da Santa Ceia, um momento onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Então, eu gostaria de convidar a todos para orarmos, agradecidos pela palavra, que Deus possa plantá-la profundamente nos nossos corações e agradecendo também por Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero tanto agradecer porque a Tua palavra é maravilhosa. Podemos estudá-la e podemos ver, Pai, o quanto através da vida de um homem simples, um homem comum como eu e como os meus irmãos e amigos, pode ser transformado justamente pelo contato, pelo relacionamento contigo. A minha oração, Deus, é que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude a ter esse coração cheio de contentamento. Não um contentamento, Pai, que vem de esquecer os problemas, porque eles estão aqui.
mas o contentamento, Pai, que gera um preenchimento profundo e nos habilita para uma jornada, Pai, de transformação, de crescimento e de conexão contigo, com o outro, Pai, para que nós possamos ser úteis nas nossas vidas e glorificar o Teu santo nome. Obrigado pela morte de Jesus e pelo Seu amor incrível, que através da Sua morte e ressurreição, hoje nos permite falarmos contigo e sermos perdoados dos nossos pecados e nos conectarmos ao Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Tenhamos um ótimo domingo. Obrigado. Alô, Igreja do Rio, tudo bem? Olhando aqui, né? Então, vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha vida, um breve testemunho dentro daquilo que me foi sugerido, tá bom? Então, tem um autor que eu gosto muito, cantor popular, já morreu, chamado Belchior. Ele tem uma frase que diz assim, né? Uma nova mudança em breve vai acontecer. Muita gente conhece essa música, né? E outra frase é: o passado é uma roupa que não se veste mais. Então é engraçado que esses autores são bem profundos, né? Muitas vezes eles falam coisas que a gente sabe que são verdades, né? Mas eu queria falar sobre Deus, não queria falar sobre Belchior, né? Dá para falar o dia todo sobre Belchior, de tanto que eu gosto. Mas a nossa trajetória nas mãos de Deus é uma constante renovação. Como folha se renovando, Ele nos renova. Eu moro num lugar que tem muita natureza, vocês sabem. E a coisa mais linda é ver as folhas se renovando. E Ele também é um Deus que deseja, assim, nos ensinar organizadamente como nós devemos ser, como nós devemos viver, e quais são as características que a gente deve desenvolver dentro da gente. Quantas são as fases da nossa vida, né, irmãos? Então, a gente sabe que a fase infantil, a juventude, a vida adulta,
tudo isso é muito importante. Temos a fase do casamento, os filhos vindo, cuidado com os pais, né? E vem a morte, um dia vem a morte, e a gente deixa o quê? Um legado. Só para vocês conhecerem um pouco, né? Meu nome é Ney Xavier, sou casado com a Cristina, tenho 3 filhos, o Eduardo, o Vitor, que é o primogênio, o Eduardo e o Pedro, né? E eu sou filho de um fuzileiro naval, de uma doméstica. Eu nasci no Irajá, e aí começam as lembranças difíceis de aprendizado, né? A minha casa foi inundada em Jardim América na década de 60. Eu me lembro do meu pai colocando a gente em cima da mesa para que a gente não ficasse dentro d'água, né? E depois disso, acho que meu pai ficou desgostoso, se mudou para São Gonçalo, e ainda não existia a Ponte Rio-Niterói, que foi inaugurada em 74. Eu passei uma infância assim, muito agradável, muito feliz, muito simples, mas acabei entrando na escola militar, fui para Barbacena, estudei na IPCAR, estudei na AFA, na Academia da Força Aérea, me formei, servi nas Forças Armadas, conheci o Brasil, um país que eu amo demais. Conheci o Evangelho de Cristo e fui batizado de uma maneira consciente. Eu tinha sido batizado como criança, não desenvolvia as convicções e não conhecia realmente a graça de Deus como eu conheço hoje. Mas a impressão que eu tenho é que Deus vem trazendo, você queira ou não, Ele vem te trazendo para um lugar de honra e Ele quer que você deixe um legado também glorioso, né? Tantos homens na nossa igreja deixam um legado glorioso, né? Eu lembro muito do seu Fernando e o legado dele toca o meu coração até hoje, assim como outros grandes irmãos que nós já tivemos, né? E Ele está aperfeiçoando a nossa vida via experiências em cada fase. E aí começa, irmãos, o que passou pela minha vida, né? Eu tive medo da morte. Eu fui assaltado à mão armada em frente à casa do meu pai, quando eu era solteiro. E eu quase morri em 2 acidentes com paraquedas. Quase morri afogado no mergulho, mas Ele me livrou. E eu aprendi que a morte pode surpreender, mas o livramento é graça de Deus. E dá muita gratidão pela vida. Eu aprendi a ter muita gratidão pela vida. E eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Quem me conhece sabe que eu sempre vejo perigo em tudo e procuro ter muito cuidado com a vida dos meus irmãos. Então, toda lição que vem é para que a gente aprenda e use, especialmente com nossos irmãos, né? Eu aprendi uma lição sobre medo do futuro, porque em 1991 o Vitor nasceu, meu filho mais velho. Eu tive um filho especial na década de 90, tá? Hoje é difícil ter um filho especial, mas olha, eu estou estudando psicologia e a gente vê o empenho, a simpatia, as pessoas querem dar aula para crianças especiais. Antigamente as pessoas escondiam as crianças que tinham portadores de necessidades especiais, né? Eu ainda peguei um pouco dessa fase de um Brasil muito despreparado para receber o Vitor, né? E a gente hoje está muito mais preparado para ter filhos especiais. Mas Deus, sabendo que seria difícil, me trouxe para a igreja. E na igreja eu pude focar na fé e eu aprendi que Ele cuidaria do meu filho, que Deus ama o Vitor muito mais do que eu. E isso eu já falei para irmãos aí da igreja que têm filhos especiais. Eu já falei isso para alguns irmãos que querem muito ter filhos. Eu falei, olha, eu já falei, você quer muito ter filho, mas se vier um filho especial, você vai amar esse filho da mesma forma? Ou você vai ficar decepcionado com Deus? Você vai ficar triste? Então eu aprendi com o Vitor a não ter medo do futuro, sabe? E viver cada dia, pois a Bíblia fala, basta cada dia suas próprias preocupações. Eu também aprendi sobre a tristeza do luto e traumas, sabe, irmãos? Eu perdi a minha mãe quando
eu era um cristão muito novo, né? Eu estava na casa do Edson Leão. E o Edson, muito sensível, não sabia como me dar notícia, me deu a notícia muito diretamente. Sua mãe morreu. Mas em nenhum momento eu me senti, irmãos, desamparado. E eu me lembro de um irmão chamado Isildo. E o Isildo esteve do meu lado na noite quando eu fui me despedir da minha mãe, e me ajudou demais durante a noite, o período que eu fiquei lá, e que foram desligados os aparelhos. E, sabe, eu recebi também a notícia, em 1996, que meu irmão amputou uma perna. Ele estava nos Estados Unidos para uma missão. Aliás, ele estava em Honduras para uma missão de desminagem e acabou pisando numa mina, amputou a perna. Eu também era um cristão novinho, e a Leslie, ela preparou uma Bíblia, e eu acho que a gente pediu uma Bíblia para levar. Eu dei uma Bíblia para o meu irmão lá nos Estados Unidos, e Deus me ajudou. Eu acompanhei meu irmão, vi que um trauma faz numa pessoa. O meu irmão é um homem forte, um homem cheio de sonhos, sonhava com almirantado na Marinha, e eu ver ele lá foi muito difícil, irmão, muito. Mas assim, Deus me deu muita força. Teve uma vez que ele falou para mim: Ney, por que isso comigo? Eu segurei a mão dele e falei assim: Deus sabe por quê, confia em Deus, você tem uma mulher, tem um filho, e fica firme, meu irmão. E meu pai também estava muito arrasado, mas eu estava firme, estava muito confiante em Deus, e aprendi muitas coisas, meu irmão, meus irmãos, nessa situação. Eu senti o Espírito Santo de Deus me fortalecendo para ampará-lo, e ao meu pai também. Eu me sentia forte. Isildo ficou ao meu lado o tempo todo, durante aquele período com a minha mãe, e durante esse período que eu passei com meu irmão, a igreja toda orando por mim e pelo meu irmão, pela minha família. Eu senti o amparo de Deus. Nunca faltou um amigo, como diz a palavra, o valor de um amigo. Em 2 Coríntios 4:9 fala isso. Bom, irmãos, as dificuldades para me estabelecer também como o marido da minha esposa, me estabelecer do meu casamento, tanto no passado como até hoje. Quantas orações nós recebemos dos irmãos, dos queridos irmãos, nos ajudando, o suporte da amizade em Cristo, trabalhando para a restauração do meu casamento, muitas vezes enfraquecido, das minhas dificuldades como homem, minhas dificuldades como pai e como homem de Deus. E o valor da igreja eu aprendi também, irmãos. Tem uma escritura em Filipenses 1:6 que fala que Ele vai completar a sua maravilhosa obra em nós. Então, irmãos, o meu testemunho é esse. Desculpe se eu fui muito extenso, 10 minutos, mas eu precisava falar para vocês tudo isso, tá bom? Muito obrigado. Tchau. É isso, gente. Esse foi o nosso culto. Se você tiver gostado, por favor, dê um like no vídeo e se inscreva no canal também. Isso ajuda muito no engajamento e a alcançar mais pessoas. Existem também 2 links aqui embaixo. Um que você pode preencher um formulário para algum pedido de oração específica que você tenha. E o outro, caso você seja novo aqui e queira conhecer um pouco mais sobre a palavra e sobre Deus. Então, preencha esse formulário que um dos nossos irmãos vai entrar em contato com você. Bom, tenha um bom dia e um bom domingo, e até semana que vem. Tchauzinho!